Olá pessoal, como vai? Aqui é a professora Jaqueline e estou aqui com vocês para apresentar o conteúdo programático de língua portuguesa para o concurso do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Bem, como a maioria de vocês já deve estar sabendo, né, a banca escolhida aí para esse concurso é a banca chamada FUMARC. Para as provas de língua portuguesa, a banca FUMARC, ela mantém um padrão de cobrança de nível médio a difícil. A gente tem assim questões de textos muito longos, questões longas. Isso na maioria dos textos. Quando a gente tem mais questões, né, como é o caso de alguns cargos desse concurso, a banca costuma trazer mais de um texto, uns 2 textos, um texto mais longo, um texto mais curto. Quando tem menos questões, ali 15 questões, por exemplo, ou 10, um texto apenas longo, que é um texto assim que a gente tem que ler com muita atenção, para poder absorver ali as informações principais e conseguir resolver os exercícios. Eu vou falar um pouquinho melhor disso lá na parte de texto, né, quando a gente estiver comentando o edital, tá? Um pouquinho mais sobre isso. Com relação às questões de língua portuguesa, é bom, né, a gente que está estudando, que está se preparando para essa prova, é bom que a gente procure provas para cargos no nível mais ou menos deste concurso, né? Não vamos, assim, a gente até pode trabalhar ali questões, por exemplo, da área da educação, da área da saúde, que a FUMARC tem elaborado, é bom que a gente elabore, mas é melhor que a gente siga esse padrão, porque é mais ou menos esse padrão que a banca mantém. Então, quando é um tribunal de justiça, ela costuma cobrar determinados tipos de questões. Então, a gente vai tentar seguir esta linha de estudo, ok? Nesta aula, eu vou apresentar o conteúdo para vocês e fazer alguns exercícios de alguns itens. E esses exercícios foram retirados da última prova do Tribunal de Justiça Militar, que foi elaborada também pela FUMARC no ano de 2003, tá? Para vocês poderem ir conhecendo. Aí vocês vão ver, tem questões aqui, na realidade, essas questões aqui são nível mediano, assim, tá? Não são questões muito difíceis, mas há questões mais complicadas para outros cargos, né? E aí, ao longo do nosso curso, nós vamos conhecendo essas questões, tá bom? Então, vamos começar com o conteúdo programático. Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se propõe a estudar para um concurso é conhecer o edital. A maior parte dos alunos começa a estudar, pega uma apostila pronta ou entra num cursinho, compra um cursinho online, começa a estudar ali, ver as aulas que estão disponíveis, mas não conhece o edital. Então é muito importante que você crie esse hábito para que você possa traçar as suas metas, os seus caminhos, ver aquilo que você ainda precisa estudar, aquilo que você já estudou, identificar-se dentro daquilo que vai ser cobrado de você. Então, por isso, né, toda primeira aula assim, eu trago o edital para a gente conhecer. Ah, que coisa chata, né, ficar vendo edital. É chato, pode ser, mas é muito importante, é extremamente importante que você conheça ali os conteúdos, que você vai eliminando aquilo que você já viu, aquilo que você já sabe, tá? Que você marque aquelas coisas que você precisa ter mais atenção, que você nunca ouviu falar. Então, hoje eu vou fazer esse trabalho para você, para te poupar, né, de fazer sozinho, depois separado, né? Mas para que você já crie esse hábito, tá? Então, vamos lá. Então, eu trouxe para vocês aqui o conteúdo programático deste concurso, tá? E aí eu vou apresentá-lo para vocês, vou mostrar aqui como ele vem, quantos itens tem e depois eu vou colocar cada item separadamente para a gente poder conversar, tá bom? Para não ficar muito embolado, né? Eu preferi reescrever cada item em um slide para ir explicando para você, tá bom? Então, o conteúdo programático é esse aqui, que vai estar lá no edital, quem já deu uma olhada, tá? Nós temos aqui 11 itens e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles com você, para que você relembre o que é aquilo, para que você tenha uma ideia, assim, e, como eu disse, fazer algumas questões de alguns itens, tá? O
primeiro item do nosso edital, ele traz a leitura, a compreensão e a interpretação de textos. Como eu falei com vocês, gente, a FUMARC, ela gosta de textos longos, com questões bem elaboradas, questões longas também. E aí, muitas vezes, a gente tem lá o texto e várias questões relacionadas ao texto, não só de interpretação e compreensão, mas também de gramática, tá? E aí, gente, quando ela traz aqui a leitura, a compreensão e a interpretação de texto, né, a gente tem uma diferença entre esses dois elementos aqui, né? A compreensão textual, ela inclui a leitura daquilo que está na superfície do texto. É aquilo que foi dito efetivamente pelo autor, é aquilo que você pode ir ao texto e comprovar. Então, compreender significa ler o explícito. Ler e entender o explícito. Aquilo que está escrito. Já a interpretação, ela exige um pouco mais do leitor. A gente precisa ler o que está implícito, aquilo que não foi dito claramente pelo autor, mas que pode ser entendido. Muitas vezes, esse implícito, ele exige que o leitor ele tenha determinado conhecimento prévio. Então, para a leitura dos textos da FUMARC, a gente precisa muitas vezes acessar o nosso conhecimento de mundo, a nossa bagagem cultural, tá? Para poder fazer ali a leitura adequada do texto. Então, quanto mais informado nós formos, né, quanto mais atualizados, né, melhor leitura nós faremos. Não só dos textos da FUMARC, mas de todos os textos de modo geral, tá? Então, quando a gente faz a interpretação do texto, a gente precisa, muitas vezes, deixar o nosso pensamento ir um pouco além daquilo que está expresso ali, para que a gente consiga responder a questão devidamente, né? Então, a gente vai ter lá as questões de compreensão, como eu falei, que são questões que vão estar ali expressas no texto, que a gente procura por ali, e essas questões, elas vão ter qual comando? De acordo com o texto, no texto, segundo o autor. Então, quando falar esse tipo de coisa, você já sabe, vou procurar no texto. Mas, se a questão trouxer expressões como infere-se a partir do texto, pode-se entender que, aí a gente já sabe que eu preciso passar daquilo que está ali, eu preciso ir além, tá? Eu preciso de uma questão de utilizar ali o meu entender a partir daquilo que o autor disse, tá? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes a questão pede inferência, pede dedução e a gente responde uma resposta de compreensão. Então, você deve ter atenção a isso no enunciado, porque o autor, a banca pode colocar lá entre as opções aquilo que está no texto, está certo, mas não é a resposta que ela quer, tá? Uma prova bem elaborada, ela traz esse tipo de questões, ela traz verdades nas alternativas verdadeiras, mas que não respondem àquilo que foi perguntado. Então, você tem que ter bastante atenção quanto a isso, se ater à pergunta, tá bom? E não só eu li, é verdade, isso acontece. Não, porque isso não necessariamente responde à nossa pergunta, ok? Eu não trouxe exercício aqui de interpretação e compreensão de texto, porque, como eu falei, os textos são longos, as questões são longas, então a gente tem que estar, assim, preparado psicologicamente mesmo para uma aula de exercício de textos da FUMARC, tá? Porque é um pouco mais puxado, é um pouco mais cansativo, né? Então, e essa nossa primeira aula, a intenção dela é ser mais dinâmica, né? Então, isso a gente deixa para uma outra oportunidade, ok? Então, vamos lá. Então, retomando, leitura, né? Compreensão e interpretação de texto. O número de questões vai depender de quantas questões o edital prevê, né? Como eu falei, a gente pode ter aí 1 a 2 textos. Se a gente tiver lá 15 questões,
Pode ser que ela traga um texto só, pode ser que ela traga dois, um texto maior, um texto menor. Agora, 25 questões, ela com certeza vai trazer mais de um, né? É o que a gente espera, é o que a gente verifica nas provas anteriores. Tudo bem, gente? Vamos continuar então. Segundo item, conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de texto. A gente tem a parte de redação, né, relativos à produção de texto. A gente tem aí no edital uma seção que fala sobre a redação. Vocês já tiveram aí uma aula com o professor Wesley, né, que trabalhou esse conteúdo, tá? Aqui nós vamos falar especificamente sobre os conhecimentos linguísticos e gerais. Quando a gente fala em conhecimentos linguísticos, é aquele conhecimento que é pertinente ao falante nativo da língua, né? Todo mundo que fala aquela língua, né, que aprende a língua desde bebê, desde pequeno, que vai ouvindo e vai reproduzindo, vai construindo os seus conhecimentos linguísticos, que não estão necessariamente ligados aos conhecimentos da regra, da norma, né? Então, eu não preciso explicar para ninguém, não preciso explicar para uma criança que está aprendendo a falar, né? Porque ela vai aprender conforme ela ouve, ela vai reproduzindo. Então, as regras gerais da língua, ela já vai ali internalizando e já vai reproduzindo. Por exemplo, a gente não precisa explicar que o artigo o vem na frente do substantivo menino. Todo mundo sabe, a gente reproduz, então a criança quando ela vai aprendendo ali a falar, ela já vai internalizando essa regra, sem precisar explicar que o artigo vem antes do substantivo. Ninguém fala o menino o, entenderam? Então isso aqui é um conhecimento linguístico que é característico já, né, que é pertinente ali ao falante nativo, ele já vai aprendendo, né, sem precisar das regras formais da escola, tá bom? Então, quando ela fala em conhecimentos linguísticos, ela quer dizer exatamente isso, é aquilo que a gente aprende sem o auxílio das regras formais. Quando a gente fala aqui, ó, em conhecimentos linguísticos, ok? E aí, a gente tem no item 3 o conhecimento que é o quê? O conhecimento gramatical, que é aquele que a gente aprende, né, na escola, as regras gramaticais, tá certo? A FUMARC gosta muito de trabalhar, então, as questões gramaticais de acordo com o padrão culto da língua. O que ela quer dizer com o padrão culto da língua? Com o padrão formal. Então, ela quer que siga as regras, eu já escrevi aqui, mas eu vou colocar aqui do lado. As regras da língua, as regras da norma padrão. Quando a gente fala em norma padrão, a gente está falando em regras gramaticais da língua portuguesa, dentro do nível de formalidade. Quando a FUMARC fala em padrão culto, ela quer dizer formal, tá? Existem aí, na realidade, muitos profissionais da área do português, linguistas, né, que estudam a língua e não gostam dessa nomenclatura aqui, padrão culto da língua. Por quê? Porque quando a gente fala em padrão culto, a gente está falando de regra, a gente está falando de formalidade. E aí, algumas pessoas, né, pensam que se você fala que existe um padrão culto, aquilo que não está dentro do padrão culto não é culto, mas é um tipo de cultura também. Então, a linguagem informal, o respeito a algumas regras, a outras não, mas que se encaixa ali dentro de determinado contexto, é um tipo de cultura também, né? Então, essa é uma discussão, tá? Que eu só tô mostrando aqui, falando para você, porque de repente você já ouviu falar e pode questionar, mas aqui, quando a gente fala então padrão culto, a gente está falando de respeito às regras gramaticais, às regras ortográficas e formalidade, linguagem formal. E a linguagem formal, ela exclui o uso das gírias,
o uso das abreviações, o uso dos jargões de profissão, tá? Isso é ser informal e é o que a banca não quer. Nós vamos ver agora uma questão que trata exatamente esse tipo de situação. Vamos lá? Nos períodos abaixo, tá? Tem até um errinho aqui, ó, nos períodos abaixos, né? Nos períodos abaixo, há o predomínio da norma culta. Então, quando ela fala em norma culta, ela está falando de respeito às regras e ela está falando de formalidade, linguagem séria. Então, onde há predomínio? Eu tenho aqui 4 opções, né? Em 3 opções eu terei ali algum desvio da norma culta, né, chamada aí pela FUNARC, e em uma eu não terei, estará tudo dentro do padrão formal da língua. Então vamos lá. Letra A, uma operação que ele tiraria de letra vira uma complicação. Aqui, gente, é só um detalhe, eu retirei as questões, como eu disse, de uma prova anterior e eu não trouxe o texto, mas as questões, né, algumas delas fazem referência ao texto. Quando você lê o texto, fica assim, a gente entende exatamente porque ele está usando aquela frase ali, mas isso não nos impede de conseguir responder a questão sem ter lido o texto, ok? Então, vamos lá, vamos voltando. Letra A. Uma oração que ele tiraria de letra vira uma complicação. Aqui eu tenho a expressão tiraria de letra. Tirar de letra significa resolver com tranquilidade, fazer com tranquilidade, e é uma expressão informal, é uma expressão que a gente usa no nosso dia a dia, você tira de letra, ou seja, você consegue fazer direitinho, com êxito. Aqui não é padrão culto, então, ok? Ele teria que utilizar que tipo de expressão? Uma operação que ele conseguiria resolver com facilidade, uma operação em que ele obteria êxito, né? Então a frase deveria ser escrita nessa linha para estar correta, tá? De acordo aí com a nossa questão. Então não pode ser a letra A, vou colocar um X aqui do lado. Letra B, o fulano fuma a vida inteira, não faz exercícios, come como um cavalo. Olha, aqui a gente tem uma linguagem informal, né? Ele fuma durante a vida inteira, né? Fala fuma a vida inteira, ficou até meio estranho assim, né? Come como um cavalo. Essa comparação aqui é uma comparação extremamente informal, até um pouco grosseira. Então, ela não está dentro da norma culta para FUNARC. Letra C. O responsável final pela sua saúde e da sua família é você, não o seu médico. Esta frase, ela obedece a todas as regras da língua, ela é extremamente formal, não tem nenhum desvio, não tem nenhuma expressão informal aí da linguagem do dia a dia, nenhuma abreviação, nenhuma gíria. Ela atende a nossa expectativa aqui, então parece que ela é questão certa. Vamos fazer a letra D para a gente ter certeza. Aí tem uma complicação médica na mesa de operação e sobra para o médico. Quando a gente diz sobra para o médico, quer dizer a responsabilidade fica por conta do médico, a culpa é do médico, né? Algo nesse sentido aí. Então, o sobra aqui é uma expressão informal, não pode ser a letra D. Então, a letra C aí é a nossa resposta, é nessa opção que a gente tem o predomínio da norma culta, ok? Quarto item do nosso edital, estrutura fonética. Quando eu falo estrutura fonética, eu estou falando de quê? Eu estou falando de som. E aí, a gente tem a letra e o fonema. Essa letra aqui poderia ter vindo sendo chamada como grafema. Então, a gente tem o grafema e o fonema. O grafema é a letra e o fonema é o quê? O som.
Então, a letra é a representação escrita do som. Então, o som vem primeiro, o som foi criado primeiro e posteriormente a letra foi criada para reproduzir aquele som, ok? Então, a gente tem dentro da língua portuguesa, lá na fonética, o estudo da letra e do som, do grafema e do fonema. Porque muitas vezes a gente tem, vocês sabem muito bem, isso é uma das coisas que complicam aí a vida dos brasileiros, né, dos falantes da língua portuguesa de uma maneira geral, que a gente tem muitas vezes letras diferentes para representar um som, né? Então, por exemplo, casa, né? Casa, eu tenho S representando o som de Z e eu também tenho o zebra, eu tenho o Z representando o som dele mesmo, né? Isso aqui dificulta um pouquinho a vida, né, das crianças, quando elas aprendem, quando elas se alfabetizam, né, quando elas estão ali desenvolvendo a escrita, né? E é uma coisa que a banca costuma cobrar, tá? Então, muitas vezes, a representação, a quantidade de letras, a representação escrita da palavra não corresponde à quantidade de fonemas, né? Porque às vezes a gente tem uma determinada quantidade de letras e menos fonemas, ou a gente tem mais fonemas que letras, tá? Isso pode acontecer, tá? Então, dando continuidade aí, nós temos os encontros vocálicos e os encontros consonantais. Os encontros vocálicos são os encontros de vogais, né? E aí a gente tem lá aquelas classificações, só para você relembrar, né? Para você ir vendo aí o que você tem que estudar ainda. O hiato, o ditongo, o tritongo. O hiato é quando a gente tem duas vogais que na separação ficam em sílabas diferentes. Ditongo é quando a gente tem duas vogais que quando a gente separa ficam na mesma sílaba. E o tritongo é quando a gente tem um encontro de três vogais pertencentes à mesma sílaba, né? O hiato, por exemplo, a gente tem a palavra saúde, né? Tem o A e o U que pertencem a sílabas separadas, né? Ditongo, a gente tem, por exemplo, a palavra leitura, por exemplo, né? Quando a gente separa leitura, o E e o I são duas vogais que ficam na mesma sílaba. Os encontros e os tritongos, por exemplo, na palavra Paraguai, né? No nome Paraguai, aí a gente tem o U, o A e o I lá no finalzinho da sílaba, tá? Tudo isso a gente revê nessa parte. E os encontros consonantais, que são os encontros de consoantes, tá? Então, por exemplo, na palavra bravo, né, a gente tem aqui o encontro do B e do R, tá? Encontro de duas consoantes. E a gente tem também os dígrafos. Os dígrafos é quando a gente tem, ó, duas letras e apenas um som, que é o que acontece, por exemplo, na palavra massa. Eu tenho aqui duas letras e um som só, som de S, tá bom? Lembrando aí que é dígrafo. E a gente tem aqueles dígrafos que ficam em sílabas separadas, os dígrafos que pertencem à mesma sílaba, tá? Divisão silábica. A divisão silábica é muito importante, por quê? Porque você fazer a divisão das palavras corretamente, por exemplo, me auxilia a classificar a palavra como sendo um hiato ou como sendo um ditongo, por exemplo. Eu preciso saber a separação silábica correta para poder fazer, né, as regras de acentuação, né, para poder concretizar essas regras, né? Ortografia. Então, tem casos gerais de ortografia. Quando que você escreve, por exemplo, com dois S's. Não posso usar dois S's, por exemplo, entre consoante e vogal. O dois S só é usado entre vogais que tem som de S, né? Então, essas regrinhas a gente acaba relembrando aí também. Ele coloca de uma maneira muito geral, né, gente? Ortografia. Então, assim, pode cobrar muita coisa, tá? E aí a gente estuda, assim, aqueles casos que são mais recorrentes nas provas, né? De uma maneira geral. A ortoépia, gente, o que é ortoépia? A ortoépia está relacionada à perfeita pronúncia das palavras. Ok? É a reprodução, então, dos sons, a produção
oral, a reprodução nítida dos sons, que muitas vezes na nossa fala do dia a dia, muito rápida, muito dinâmica, né, a gente acaba assim atropelando alguns sons, né, alguns fonemas assim. Isso acontece, né? Mas aí ela trabalha aqui com relação a exatamente aquilo que a gente deve tentar fazer no padrão formal, que é respeitar a reprodução fonética nítida, né? Aí das palavras, tá? A acentuação tônica e gráfica. Então, quando a gente fala de acentuação, a gente lembra lá da regra das palavras monossílabas tônicas, que são aquelas monossílabas acentuadas. A gente lembra lá das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Eu não vou falar aqui para você qualquer qual, porque na verdade não é o intuito dessa aula. É só para você relembrar aí aquilo que você precisa estudar, tá? Depois a gente estuda com calma cada item. Aí eu trouxe um exercício exatamente desse item para vocês, né? Tem vários que a gente poderia trabalhar, eu escolhi esse que fala sobre dígrafo, né? Então, como eu falei com vocês, o dígrafo ocorre quando eu tenho duas letras que juntas representam um som ou um fonema. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. A gente aprende, né, na realidade, a gente relembra, porque isso a gente aprende na escola, é uma das coisas assim que mais é repetida lá na escola, no ensino fundamental, né? A gente relembra, então, quais são os dígrafos, né, na aula, e aí a gente pode, não lembro, mas a gente pode fazer a leitura da palavra e identificar. Ali, todas as letras têm o seu som particular ou não? Então, vamos lá. Letra A. Erro. Eu tenho aqui, ó, erro. Eu tenho aqui, na realidade, dois R's que são pronunciados juntamente. E dois R's, então, vai representar um dígrafo, porque eu tenho duas letras e um som. Então, aqui eu tenho 4 grafemas, 4 letras e apenas 3 fonemas. Isso é uma pergunta que costuma cair nas provas, tá? Letra B. Fosse. Eu tenho aqui, ó, o FO tem seu som particular e o C. O S e o S juntos têm um som só, então aqui eu tenho um dígrafo. Letra D, tenha. Eu tenho o som do T, eu tenho o som do E, eu tenho o som do A. Tenha. E junto ali eu tenho o som do NH. NH representa um dígrafo. E por fim, na letra D, sobra. Se você perceber, se você analisar, você vai ver. Eu tenho o som do S, eu tenho o som do O, tenho o som do B, do R e do A nitidamente. Aqui, então, eu não tenho dígrafo e é a nossa resposta, porque ele quer justamente a exceção, aquela que não apresenta dígrafo, tá bom? Muito simples, né, gente? Questão aí de prova anterior do Tribunal de Justiça Militar, lá do ano de 2013, ok? Questão dada, né? Então, vamos só nos preparar, só relembrar, né, quais são os dígrafos e tal, porque vai que esqueceu, né? Mas é uma questão muito simples de responder para quem vai se preparar, para quem está estudando. Item 5, gente, classes de palavras. Quando a gente fala em classes de palavras, a gente está falando da classificação que cada palavra possui na língua portuguesa. Então, por exemplo, só para você relembrar, tudo aquilo que existe, o que a gente imagina existir, tem um nome. O nome disso na língua portuguesa é chamada de substantivo. Então, substantivo é a palavra que dá nome para as coisas, para os seres, para os lugares, para os sentimentos. Então, o substantivo é uma classe de palavra que nós estudamos. A gente tem também os adjetivos. O que são os adjetivos? O adjetivo ele serve para classificar, para qualificar, para caracterizar um substantivo. Então, por exemplo, eu vou falar que essa caneta é o substantivo, que dá nome para esse objeto, ela é branca. Branca é uma característica da caneta, então branca é um adjetivo, tá certo? E aí a gente tem várias outras classes, né? Os numerais, numeral, pronome, lá dentro do pronome a gente tem várias outras classificações, né, etc, tá?
flexões nominais. Quando a gente fala em flexões nominais, a gente fala, por exemplo, da flexão que os nomes na língua portuguesa podem ter. Então, quando a gente fala na língua portuguesa que a palavra é um nome, né? Nome é aquela palavra que não é o quê? Um verbo, tá? Então, por exemplo, um substantivo é classificado como nome, um adjetivo também é classificado como nome, tá certo? E eles podem sofrer o quê? Flexões. Quando a gente fala em flexões, a gente está falando aqui, por exemplo, de singular e plural, flexão de número. A gente pode estar falando aqui de diminutivo, aumentativo. Então, a palavra ela vai sofrendo variações se ela estiver no singular, no plural, no diminutivo, no aumentativo. E isso a gente chama de flexão, tá certo? A gente pode colocar a flexão de gênero, feminino e masculino, tá certo? Então, de uma maneira geral, é isso. E também temos as flexões verbais. As flexões verbais acontecem quando o verbo varia, por exemplo, no tempo. Quando eu faço referência a uma ação que eu já fiz, que já aconteceu, eu vou estar utilizando qual flexão verbal? Pretérito. E aí a gente vê lá, né, que a gente tem mais de um tipo de pretérito para estudar, mas eu vou falar só de uma maneira geral aqui. Pretérito, referindo-se a uma ação cotidiana que eu faço todos os dias. Não, pretérito é o passado, tá, gente? E referindo-se agora a uma ação cotidiana, aquilo que eu faço todos os dias, ou que eu estou fazendo nesse momento. Estou falando do presente, aquilo que ainda vai acontecer. Estou falando de futuro. E dentro aqui do verbo a gente tem várias outras classificações, a gente tem muita coisa dentro de verbo para estudar, tá? E aí o emprego dos nomes, o emprego dos verbos, ok? Vamos fazer um exercício aí falando justamente sobre essa questão da classe de palavras. Exercício também tirado da prova. Em erros médicos ou erros pacientes, os termos destacados têm natureza. Olha só, gente, antes de analisar aí as alternativas, vamos pensar nas palavras. Médico e paciente são palavras que sozinhas dão nome. Médico dá nome para uma profissão e paciente dá nome para um estado, né, ali da pessoa, né, que está ali para ser atendida, que está adoentada, né? Então, o paciente é o nome de uma pessoa, médico, nome de outra. Se eu for me ater a esses nomes separadamente, eu vou dizer que eles são o quê? Substantivos, que dão nome. Agora, no contexto, essa classificação pode mudar. Por isso, a gente vê classes de palavras e a gente vê o emprego das palavras. Aqui elas estão empregadas de uma maneira diferente. Vamos voltar à frase? Olha só, quando eu falo erros médicos, o que acontece? A palavra médicos, ela está relacionada à palavra erros. Erro é nome de algo que eu cometi, então é um substantivo. E médico está caracterizando o erro, não é qualquer erro, é o erro médico. Então, médicos aqui funciona como adjetivo. Vou escrever aqui, adjetivo. Então, neste contexto, a palavra médicos está empregada como um adjetivo. Ok? A mesma coisa acontece com a palavra pacientes. Pacientes, erros. E aí eu tenho aqui o paciente, que naturalmente, isoladamente, eu classificaria como substantivo, mas que nesse contexto funciona como adjetivo. Ok? Entendido? Então vamos lá. Ó, os termos destacados, eles têm que natureza? Letra A, adjetiva. Sem dúvidas nenhuma, tá? Letra B, adverbial, o advérbio é outra situação. Substantivo, poderia ser, mas neste caso aqui ele está empregado de uma maneira diferente. Então, não é natureza substantiva aqui. E a letra D, verbal.
também não é verbo, não indica uma ação, um estado ou fenômeno natural, tá? Não é verbo, tá certo? Vamos fazer agora um exercício que vai tratar aí de outra classe de palavras. Cuide bem dele para que ele não cometa um erro cuidando de você. O cuide está flexionado no. Então, o cuide, gente, é outra classe de palavras. Pelas opções, eu vejo aqui imperativo, presente, presente, pretérito. Se eu não sei, né, eu já fico aqui de cara com a certeza de que cuide é um verbo. Cuide é um verbo porque indica uma ação, algo que se pratica. E quando a pessoa fala assim, cuide bem dele para que ele não cometa um erro cuidando de você, a pessoa está fazendo o quê? Ela está dando um conselho, ela está fazendo uma sugestão. E a gente aprende que os verbos que indicam conselho, que indicam sugestão ou que indicam ordem são verbos que estão no modo verbal denominado imperativo. Tá certo? E aí eu vou procurar nas opções se eu tenho isso. Letra A, imperativo afirmativo. É o imperativo em que se faz uma afirmação. Corretíssima, letra A. Mas vamos confirmar fazendo a leitura das próximas. Na prova, gente, toda vez que eu faço exercício, na realidade, eu sempre falo isso, né? Eu acho que essa é a nossa questão, mas vamos fazer as próximas para ter certeza. Na prova, você vai ter que aprender a administrar isso. Bom, tenho certeza, tá certo, nem vou ler as próximas, já passo para outra. Ou se eu não tenho muito tempo, se eu já demorei muito, já tá mais próximo do fim da prova, né? Então você tem que ver se realmente eu preciso reler as próximas para ter certeza, ou se eu tenho certeza e já posso passar para a próxima, tá? Mas a gente aqui, como a gente está estudando, a gente vai sempre analisar as outras, tá? Então vamos lá aí, ó. Então, eu tenho aí em cuide um imperativo, porque é uma palavra que dá uma ordem, um conselho, né? Um conselho ou uma sugestão. Isso vai depender da maneira como a pessoa vai falar, de quem está falando e com quem ela está falando, né? Por exemplo, de uma mãe para uma filha, ela vai dar uma ordem muitas vezes, cuide das suas coisas. Dependendo da maneira como ela fala. Ou então ela pode dar um conselho, filha, cuide das suas coisas, né? Isso tudo depende da maneira como se fala, do contexto situacional, tá? Aqui a gente não conhece o contexto exatamente porque a gente não leu o texto, mas isso não impede a resposta, tá bom? A nossa resposta aqui. Aqui, gente, o cuide, ele é um verbo que a gente aprende na nossa aula de verbos, né? Que ele é retirado da terceira pessoa do presente, do subjuntivo, porque ele é o imperativo afirmativo. Então, neste caso aqui, ele é retirado desta pessoa, tá? Seria lá que ele cuide. Então, quando eu estou falando com você, que a gente encaixa lá na terceira pessoa, a gente vai usar esta forma aqui, o cuide, tá? Agora, se eu falo assim, cuida bem das tuas coisas, o cuida já é retirado lá do presente, né? Tu cuidas. Só que aí a gente tira o Szinho aqui, tá? Então, o cuida também tá certo, só que o cuide, quando eu uso cuide, eu estou tratando a pessoa como você, e o cuida, eu estarei tratando a pessoa como tu, tá certo? Então, continuando aí, ó. Letra B, presente. O presente indica uma ação que você está fazendo no momento ou uma ação que você faz frequentemente. Não é o caso aqui, então não pode ser a letra B. Letra C, presente do subjuntivo. Aqui, o presente do subjuntivo indica aqui uma possibilidade, né? Igual que o ele cuide, eu quero que ele cuide. É uma ação que eu desejo no presente, mas que é uma possibilidade, tá no modo subjuntivo. Então, não pode ser a nossa resposta. Letra B, letra D, pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito faz referência a uma ação passada concluída. Não é também a nossa resposta. A gente fica realmente com a letra A.
ok? Então, outra questão retirada aí da prova, também muito simples. Esse nível aqui foi bem médio, né? Próximo item, agora o item 6 do edital. Ele traz o seguinte: teoria geral da frase e sua análise, orações, períodos e funções sintáticas. A gente aprende o seguinte: frase. O que é frase? Frase é toda mensagem com sentido completo. Então, quando eu falo bom dia é uma frase. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem é uma frase, mas nem toda frase é oração, tá? Nem toda frase. Para a frase ser considerada oração, ela precisa apresentar o quê? Verbo. E a gente tem muitas vezes frases com um verbo, temos frases com mais de um verbo. Então, se a frase apresentar um verbo, ela vai ter uma oração. Se a frase apresentar mais de um verbo, ela vai ter mais de uma oração. Então, se ela tem 3 verbos, ela vai ter 3 orações, tá? E aí, a oração se organiza em torno de um verbo. Dentro da oração, cada palavra vai desempenhar uma determinada função, por exemplo, tá? Isso a gente estuda nessa parte aí, tá? E aí, a gente tem lá, né, os períodos, né? O período é aquela frase que é oração. O período pode ser simples, né? Se ele apresentar apenas um verbo. E ele será composto se apresentar mais de um. Então, eu tenho lá os períodos simples, eu tenho o período simples, eu tenho o período composto, tá? E aí a gente estuda aqui dentro do período simples as funções sintáticas de cada palavra. Eu vou ter lá, por exemplo, o sujeito, eu vou ter lá o predicado, dentro do predicado eu vou ter lá o verbo, eu vou ter o objeto. Então, se o período for composto, eu posso ter, por exemplo, as orações coordenadas. Eu posso ter, em outros casos, as orações subordinadas. Aí a gente vai lembrar aí o que são orações coordenadas. São relações que estão ali relacionadas, mas que uma não depende da outra para ter sentido, que é diferente das orações subordinadas, né? Que na oração subordinada, uma oração depende da outra para ter o seu sentido completo. Uma oração está presa à outra, tá? Só para dar um exemplo assim bem geral para você relembrar. Quando eu digo assim, por exemplo, ó, sou brasileiro e tenho 20 anos. Tá, deixa eu tirar essa bolinha aqui. Riscou. Deixa eu apagar para não ficar muito confusa essa parte. Então, olha só, sou brasileiro e tenho 20 anos. Vamos analisar essa frase aqui, ó. Eu tenho 2 verbos, o sou, que indica aí uma característica minha, né? O tenho, que indica uma ação, né? Eu tenho 20 anos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Qual palavra que eu tenho nessa oração relacionada ao sou? Brasileiro. Então, aqui eu tenho oração 1. E junto com o tenho, eu tenho o 20 anos, oração 2. Estas orações, se você for analisar, sou brasileiro, tem 20 anos, elas têm sentido completo. Uma não precisa da outra para ter sentido. Por isso, elas são chamadas de orações coordenadas, tá? Diferente, por exemplo, desse caso aqui, ó, que eu vou dar para vocês. Entendi que você era médico, por exemplo. Entendi que você era médico. Ora, quando eu falo assim, ó, entendi, eu tenho um verbo, né? Então, aqui eu tenho uma oração. Que você era médico, eu tenho outra oração por causa do verbo era. Estou explicando de uma maneira bem geral aqui, tá, gente? Na aula a gente faz uma explicação mais direcionada. Então, que você era médico sozinho tem sentido? Não, o que você era médico está preso ao entendi. Por isso aqui eu tenho uma oração que é subordinada, uma oração que depende da outra para ter sentido, ok? Então tudo isso a gente estuda aí nesse item 6, tem muita coisa aí, tá? Vamos lá então fazer uma
atividade, na realidade uma questão, né, da prova anterior aí relacionada a esse conteúdo. A oração subordinada adjetiva restritiva, exceto em. Primeira coisa, o que é oração subordinada adjetiva restritiva? Como eu falei com vocês, a oração subordinada é aquela que está relacionada à outra, depende da outra para ter o quê? Sentido completo, não é? A oração subordinada adjetiva é aquela que exerce a função sintática própria, né, do adjetivo. Então, ela vai caracterizar a oração anterior, ok? E a restritiva é aquela que vai delimitar o sentido, vai restringir o sentido do termo anterior. Vai delimitar o termo anterior. Então, vamos lá, ó, eu tenho na letra A, uma operação que ele tiraria de letra vira uma complicação. Então, esta oração que está grifada é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque que ele tiraria de letra está caracterizando a operação. Então, como que ele tiraria de letra? Exerce a função sintática própria de um adjetivo caracterizando operação. Eu chamo esta oração de oração subordinada adjetiva restritiva. Por que ela é restritiva? Porque ela restringe, não é qualquer operação, é a operação que ele tiraria de letra, ok? Então eu não posso ter vírgula aqui não, tá? Porque ele está restringindo. Agora na letra B, são os erros que nós cometemos e aí sobra para o médico. Vamos lá. Que nós cometemos. Esta oração subordinada aqui está caracterizando os erros. Não é qualquer erro, não são quaisquer erros, são os erros que nós cometemos. Então, que nós cometemos funciona como adjetivo do termo erros. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, porque ela está restringindo quais são os erros. Não são quaisquer erros, são os erros que nós cometemos. Também não é a letra B nessa resposta. Letra C. E aí, espera que o médico mais barato tenha os mesmos índices de acerto que o médico caro. Que o médico mais barato está caracterizando espera? De maneira nenhuma. Até porque eu só posso atribuir característica ao substantivo. Operação é substantivo, erros é substantivo, mas espera é um verbo. O que o médico mais barato está completando o sentido de espera. Quem espera, espera alguma coisa. Então, eu tenho aqui uma oração que vai exercer a função sintática de quê? De objeto direto. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que é a que a gente aprende lá na aula de oração, tá? Não se assuste, não precisa ficar preocupado, que isso você, se não lembra, né, vai pegando aos poucos. Mas eu preciso só neste momento que você entenda que aqui o que o médico mais barato não caracteriza espera, porque eu estou em busca da oração que caracteriza, tá certo? Então, não pode ser a letra C, parece que essa é a nossa opção certa, mas vamos ler a letra D para ter certeza. Condenado e julgado muito antes do julgamento legal por pessoas que não estudaram direito nem processo jurídico. Então, olha só, que não estudaram direito nem processo jurídico está caracterizando as pessoas. Não são quaisquer pessoas, são as pessoas que não estudaram direito nem processo jurídico. Então, essa oração está caracterizando pessoas, restringindo o sentido,
tá certo? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Resposta certa desta questão é realmente a letra C. A letra C não é a oração subordinada adjetiva, ok? Próximo item para a gente fechar, próxima questão, na realidade, para a gente fechar esse item, tá? É assustador que ninguém tenha ouvido um termo desses. A oração destacada tem a função de. Primeiro, vamos ver que oração destacada é essa. É assustador que ninguém tenha ouvido um termo desses. O que é assustador? Que ninguém tenha ouvido um termo desses. Eu estou falando sobre o que aqui? Eu estou falando justamente sobre isso. Que ninguém tenha ouvido um termo desses é assustador. Este aqui é o meu assunto, é sobre o que eu falo. E o que eu falo sobre isso? É que é assustador. Então, numa oração, o termo sobre o qual eu faço alguma afirmação, eu chamo de sujeito. Então, o sujeito é sobre quem eu falo. Eu estou falando aqui que ninguém tem ouvido um termo desses, é assustador. Só que aqui eu não tenho um termo, eu tenho na realidade uma oração que vai funcionar como sujeito do verbo é. Então, que ninguém tenha ouvido um termo desses é assustador, está certo? Então, eu tenho uma oração subordinada, porque depende da outra para ter sentido, que nós vamos classificar de substantiva, subjetiva. Por quê? Porque ela vai desempenhar a função de sujeito, ok? Na realidade, ele não pede isso aqui, ele não está falando de classificação, é só para a gente poder, sim, né, fazer uma revisão aí. Então, a oração destacada tem função de quê? De sujeito, letra A. Não é predicativo, porque predicativo atribui qualidade, ela não está atribuindo qualidade, é sobre essa oração que eu estou falando, é diferente, né? Eu tenho aqui objeto direto, não é objeto direto, porque para ser objeto direto tem que completar o sentido do verbo, ela não está completando o sentido de verbo. E letra D, complemento nominal, ela não complementa nenhum nome, então não é a letra D, ok? Então, gente, todos esses termos que eu estou falando aqui de uma maneira mais geral, né, nós estudamos de maneira mais detalhada no curso, para que você entenda por que não é esse, por que é aquele, tá? Mas então a questão é basicamente essa. Vamos passar agora para mais um item do edital, que é o item 7. Esse item trata da sintaxe de concordância. Quando nós falamos em concordância, nós estamos falando em concordância nominal, que é a concordância entre os nomes, e quando eu falo concordância nominal, eu estou falando de concordância entre substantivo e adjetivo, entre substantivo e artigo, entre substantivo e pronome, e também concordância verbal, que é a concordância entre o sujeito e o verbo. E aí a gente tem os casos gerais, né? Quais são as regras gerais de concordância, e tem aqueles casos particulares, que são aquelas coisas assim mais específicas, mais pontuais, que as provas gostam de cobrar mais, tá? Nós temos também aquilo que nós chamamos de concordância ideológica, que é a concordância de ideias entre ali os termos da oração, tá certo? Também chamada de silepse. Vamos fazer um exercício de concordância verbal. Vamos fazer um exercício de concordância verbal para poder exemplificar essa parte. A concordância verbal está correta em letra A. Ao saírem do vestiário, alguns jogadores pediram ao repórter que não os entrevistasse. Então, vamos lá. Ao saírem do vestiário, concordância verbal, então eu tenho que ter atenção nos verbos. Letra A. Ao saírem do vestiário, alguns jogadores pediram ao repórter que não os entrevistasse. Então, eu tenho que ter atenção nos verbos, né? Então, quais são os verbos que eu tenho aqui, ó? Saírem,
pediram e entrevistasse. São os verbos que indicam, palavras que indicam ação. Alguns jogadores, ao saírem do vestiário, há concordância verbal entre jogadores e saírem? Sim, porque jogadores é um termo que está no plural, saírem também está no plural. E pediram, alguns jogadores pediram. Está havendo concordância aqui? Está. Pediram também está no plural. Pediram ao repórter que não os entrevistasse. Eles pediram ao repórter que o repórter não os entrevistasse. Entrevistasse está no singular porque está se referindo a quem? Ao repórter. Então, aqui nesta frase, eu tenho concordância, tá? Vamos analisar as outras para ver por que as outras estão incorretas, né? A valorização do dólar aliada ao aumento no número de insumos fizeram com que o preço desse produto disparasse. Então, vamos lá. A valorização do dólar aliada ao aumento no preço do consumo fizeram com que o preço desse produto disparasse. Quem fizeram? A valorização do dólar fizeram com que o preço desse produto disparasse? Não, a valorização do dólar fez com que o preço desse produto disparasse. Tá certo? Aqui, gente, na realidade, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante, fundamental ali, que é a valorização. Aliado ao preço dos insumos, não vai influenciar aqui no número do verbo, porque aqui ele vai concordar com o sujeito. E o sujeito é qual? A valorização do dólar. O núcleo do sujeito, a parte mais importante, a parte fundamental que vai mandar ali na concordância é a palavra valorização, é o substantivo valorização. E ele está no singular, então o verbo tem que ficar no singular também, ok? Então a valorização do dólar fez, nem fizeram, né? Fez com que o preço desse produto disparasse. Aí, disparasse está fazendo concordância com o preço, e preço está no singular, disparasse também, ok? Letra C. Essas crianças parecem apresentarem problemas de aprendizagem, o que as colocam em desvantagem em relação a seus colegas. Aqui, gente, quando você começa a ler, você já vê um erro, ó. Essas crianças parece apresentarem problemas de aprendizagem. Olha, quem apresenta problema? As crianças. As crianças ou essas crianças está no plural. Então, o verbo que está relacionado a ele deve estar no plural também. Essas crianças parecem apresentar problemas de aprendizado. Já não posso, então, marcar a letra C como resposta correta, tá? Continuando aí, gente, na letra C, o que as colocam em desvantagem em relação a seus colegas? O que as coloca em desvantagem? O fato de essas crianças apresentar problemas de aprendizagem, não é? Então, isso as coloca e não colocam, tá? Colocam as crianças. Isso as coloca em desvantagem em relação a seus colegas. O que as coloca em desvantagem em relação a seus colegas, ok? Então, realmente não é a letra C a nossa resposta. E a letra D? A divulgação das entrevistas com as lideranças dos grupos de manifestantes levaram os administradores a uma mudança de posição. Então, vamos lá. Eu estou falando sobre o que aqui? Eu estou falando sobre a divulgação das entrevistas com as lideranças dos grupos de manifestantes, não é? Então, esse é o meu sujeito, é um sujeito muito grande e ele acaba levando ao erro por ser grande.
O que eu estou falando sobre o sujeito? Levaram os administradores a uma mudança de posição. Então, levaram aqui é o verbo, mas esse verbo ele deve concordar com o núcleo do sujeito, com a parte mais importante, fundamental do sujeito. Qual é a parte mais importante, a parte fundamental do sujeito? A divulgação. O núcleo do sujeito é a palavra divulgação. Divulgação de quê? Das entrevistas com as lideranças, dos grupos de manifestantes. Então, divulgação é uma palavra que está no singular. Por isso, o verbo também deve estar no singular. Então, a divulgação levou e não levaram. A divulgação levou os administradores a uma mudança de posição, ok? Então, aqui a gente termina esse exercício de concordância verbal, tá? Vamos passar para o próximo item aí, sobre o qual nós vamos conversar, que é a sintaxe de regência, falando sobre verbos quanto à predicação, quanto à regência nominal e quanto à regência verbal. Então, vamos lá. Quando eu falo de predicação, eu estou falando de transitividade verbal. Transitividade verbal. Aí a gente conversa aqui de verbo transitivo, de verbo transitivo direto, de verbo transitivo indireto, de verbo que é transitivo direto e indireto. Conversamos sobre verbo intransitivo e também sobre verbos de ligação. Lembram disso? Se não lembra, é a hora da gente recordar. Então, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do verbo adorar, né? Adoro. Vamos supor que eu adoro cinema. Adoro cinema. Então, eu usei aqui o verbo adorar. Quando eu digo adorar, eu adoro alguma coisa. Então, esse verbo ele precisa de complemento, né? Para ter sentido. Adoro. Adoro o quê? Eu adoro alguma coisa. Como esse verbo precisa de complemento ali para ter sentido, eu vou chamá-lo de verbo transitivo, tá? Por quê? Porque ele exige um complemento para ter sentido. E aí, o complemento aqui no caso é o cinema. Adoro o quê? Cinema. Eu preciso de alguma palavra para ligar o adoro ao termo cinema ou eles são ligados diretamente, esses termos? Eles são ligados diretamente. Como eles são ligados diretamente, eu digo que eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Tá certo? Agora, se eu troco o verbo, vou falar do cinema, mas eu vou utilizar agora o verbo gostar, gosto. Eu posso falar gosto cinema igual eu falo adoro cinema? Não, porque se eu falar gosto cinema, a pessoa vai achar estranho, vai olhar para mim com uma cara esquisita. Por quê? Porque quem gosta, gosta de. Eu preciso da palavra de, que é uma preposição para fazer a ligação entre o verbo e o substantivo cinema. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um verbo que é transitivo, que precisa de complemento para ter sentido, porque se eu falo só gosto, não tem sentido aqui, né? A não ser que eu esteja respondendo uma pergunta. A pessoa pergunta, você gosta de laranja? Aí eu falo, gosto. Aí aqui tudo bem. Mas se eu falo, gosto, do nada assim, não tem sentido, eu preciso de um complemento. Então, ele é um verbo transitivo. E esse complemento, para poder haver ligação ao verbo gosto com o complemento cinema, eu preciso de uma palavra para ligar essas duas outras palavras. Essa palavra que a gente utiliza para fazer ligação é chamada de preposição, tá? E aí, quando o verbo não se liga diretamente ao seu complemento, nós chamamos esse verbo de verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele se liga indiretamente ao complemento. Por que indiretamente? Porque existe entre eles uma preposição, ok? Então, este complemento aqui a gente chama de objeto indireto. E este complemento aqui, ó, do verbo que foi ligado diretamente, nós chamamos de objeto direto, certo? Só pra gente relembrar. Aí a gente tem o verbo de ligação, a gente tem o verbo intransitivo, o verbo transitivo direto e indireto, tá? A gente não vai comentar aqui, só pra você lembrar mais ou menos aí essa parte da matéria. E quando a gente fala de regência, gente, a regência é a relação de dependência entre os componentes de uma oração. Quando a gente falou lá gosto, o gosto
e o cinema, né, eles precisam ali de uma palavra para ligá-los. Então, o termo gosto, ele necessita da preposição para exercer a sua regência, né? Então, aqui, por exemplo, no verbo gosto, né, ele tem, então, a regência com a preposição de. E aí a gente estuda, né, alguns casos dos verbos assim mais comuns, né, que precisam ali de preposição para se ligar ao complemento, que são cobrados aí nas provas. E aí nesse caso, né, a gente chama de regência, quando eu utilizo o verbo, né, eu chamo de regência verbal. E nós também temos a regência nominal. Por exemplo, tenha cuidado com as pessoas estranhas. Aí eu tenho cuidado, pessoas estranhas. Qual é a palavra que está ligando cuidado a pessoas estranhas? O com, a preposição. Como cuidado não é verbo, eu vou dizer que eu tenho aqui um caso de regência, o quê? Nominal, né? Por exemplo, cuidado com estranhos. Como cuidado não é verbo, é um nome, eu vou dizer que eu tenho um caso de regência nominal. Porque para ter sentido eu não falo tenha cuidado estranhos, eu preciso do com aqui para estabelecer o sentido. Então, tenha cuidado com estranhos, tá certo? E aqui a crase, que está bem relacionada aí com os casos de regência, né? A crase acontece quando eu tenho encontro de dois as. Quando, por exemplo, o primeiro termo ele exige a preposição a, e quando o segundo termo apresenta o artigo definido feminino a. Por exemplo, aquele exemplo clássico, né? Vou a. Quem vai a algum lugar. Vamos supor que eu vou à escola. Então, a escola traz com ele lá o artigo definido a. Para eu não usar vou à escola, eu vou colocar um azinho só e esse acento aqui, que é o acento grave, que indica que ali existe uma crase, ok? Lembrado? Vamos fazer um exercício disso. Então, a gente trabalha a regência junto com a crase, né? Primeira frase que nós vamos ler aí, né? Que ele pede assim, ó, vou ler primeiro o enunciado. Tendo em conta a regência verbal e nominal, o acento grave nos trechos acima foi corretamente empregado. Então, a gente vai analisar. Vai ter caso em que o acento foi empregado de maneira equivocada e vai ter caso em que ele foi utilizado de maneira correta. Então, nós vamos analisar esses casos aí. Então, vamos lá. Primeira frase. O órgão visa a promoção da defesa do interesse público na assistência médico-hospitalar, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores. Então, vamos lá, gente. Primeira frase, ó. O órgão visa a promoção. O verbo visar, no sentido de objetivar, ele necessita da regência e da preposição a. Quem visa, visa a alguma coisa, certo? E a palavra promoção, ela é uma palavra feminina que apresenta o artigo a. Então, o órgão visa a promoção está correto, tá certo? Continuando aí, ó, agora vamos para esta frase aqui, ó. Inclusive quanto às suas relações. O quanto a alguma coisa apresenta a preposição. Porém, eu tenho aqui a palavra relações. E relações é feminino, tá certo? Porém, ela tá no plural. Se ela tá no plural, me indica que este A aqui não apresenta artigo. Como eu tenho aqui nesta frase um A no singular, como vocês podem ver, isso me indica que eu não tenho o artigo que define relações, porque se eu tivesse, ele estaria no
plural, porque relações é plural. Isso me diz que eu só tenho aqui a preposição a. Se eu só tenho a preposição a, eu não tenho o encontro de as, e esse a aqui não deve apresentar crase, deve ser quanto a. Quanto a quê? Suas relações, tá certo? Então, quando o a estiver no singular e a palavra feminina estiver no plural, não há crase. Só vai haver crase se o a estiver no plural também, porque aí indica que eu tenho uma preposição e um artigo definido no plural. Se eu tenho só o a, eu tenho somente a preposição. Então, este uso aqui está inadequado, tá certo? Então, a primeira já está errada. Eu já posso eliminar a letra A, já posso eliminar a letra B. Agora vamos ver a segunda. É de esclarecer que, em observância à legislação, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para a gente. Aqui, ó, para você ver que tem uma crase aqui, essa aqui já está errada, né? Então, vou reler a 2, ó. É de esclarecer que, em observância à legislação, os interesses poderão, a expensas suas, e requisitar os autos judiciais para a guarda particular ou ainda requerer cópias ou desentranhamento de documentos mediante petição. Então, vamos lá, vamos voltar aos as aí, ó. Então, eu tenho aqui, em observância a quê? A legislação. Esse a está correto, tá certo? Continuar. Em observância à legislação, os interessados poderão a expensas suas. O que é a expensas suas? Significa a seu custo, né? É sinônimo aí dessa expressão. E aqui expensas na realidade, né? A expensas suas é um termo que está no plural e eu tenho o a no singular. A regra que nós acabamos de ver, a no singular, palavra no plural, não há crase, tá certo? E aí, essa questão já fica eliminada, tá? Embora tenha uma certa, a outra está errada, já elimino. Já não pode ser a letra C, sobrou pra gente a letra D, mas vamos confirmar se realmente a terceira afirmativa e a terceira frase está totalmente correta. O presente artigo dedica-se à análise do crime de redução à condição análoga à de escravo à luz da legislação, doutrina e jurisprudência. Vamos lá. O presente artigo dedica-se à análise do crime. Quem se dedica a. Se dedica a quê? A análise. Está correto aqui o uso da crase, tá certo? Depois, o presente artigo dedica-se à análise do crime de redução a alguma coisa. Redução a quê? A condição análoga. Então, o encontro de as aqui está simbolizado pela crase corretamente. A condição análoga a de escravo. E esse a aqui, será que está certo? Está. Por quê? Porque aqui está subentendida a palavra condição. De redução a condição análoga à condição de escravo. Então, este a aqui está correto porque está subentendida a palavra condição, tá certo? E por fim aí, à luz da legislação. Essa expressão está correta também. E essa frase realmente está dentro aí da norma padrão, da norma culta. E a resposta certa aqui é a letra D. Tudo bem, gente? Agora partindo aí para nosso fechamento, nossos dois últimos itens. Item 10. Colocação de pronomes próclise, mesóclise e ênclise. O que eu tenho aqui, gente? Quando eu falo de colocação de pronomes, eu estou falando da colocação deles, da posição deles em relação ao verbo. Lembra? Quando eu digo assim, ó, a prova é hoje, não a esqueça.
eu tô querendo, né, que você não esqueça a prova. E aí, para não repetir a palavra prova, eu usei este pronome aqui. E ele foi colocado na posição que nós chamamos de próclise. Por quê? Porque ele está antes do verbo. Então, quando o pronome é colocado antes do verbo, ele é colocado na posição de próclise. Por quê? Neste caso aqui, o não é uma palavra atrativa. Ela atrai o pronome. Então, se eu escrevo não esqueça, está errado. Nesse caso aqui, tá certo? Agora, e na posição de mesóclise? Essa posição aqui é bem mais incomum. Se eu digo isso, ela acontece muito em convites de casamento. Por exemplo, eu digo lá, a cerimônia realizar-se-á às 8 horas, por exemplo, né? O que aconteceu aqui, ó? O pronome foi colocado onde? Foi colocado no meio do verbo. Como o pronome foi colocado no meio do verbo, eu vou dizer que houve uma mesóclise. Então, a mesóclise, ela é característica de verbos no futuro. Não é um uso comum, mas é um uso que pode acontecer, tá? E, por fim, a ênclise. A ênclise acontece, por exemplo, quando eu deixo o pronome depois do verbo. Exemplo, convido-te para a minha festa. Como o pronome está depois do verbo, eu vou dizer que ele está na posição de ênclise. Por que eu coloquei o pronome depois do verbo aqui? Porque existe uma regra que diz que não se começa uma frase com o pronome oblíquo, tá certo? Igual quando a gente fala lá, te amo, né? Você já deve ter escutado falar sobre isso, né? A gente fala na linguagem informal do dia a dia, mas, de acordo com a regra, essa frase está errada, porque o T não pode iniciar uma frase, a não ser que eu diga, eu te amo, né? Mas se eu disser, te amo, eu tenho que, se eu quiser seguir a regra, né? O padrão formal lá, ser bastante formal, eu devo dizer amo-te, igual eu escrevi aqui, convido-te para a festa, ok? Último item para a gente poder analisar aí do nosso edital é a pontuação, o emprego dos sinais de pontuação. Quando eu falo em sinais de pontuação, eu estou falando aqui, gente, principalmente do uso da vírgula, tá? E saber usar as vírgulas corretamente está muito ligado ao uso das regras de língua portuguesa no geral, tá? Saber o que é um sujeito, saber o que é um predicado, saber o que é uma adjunta adverbial, o que é um aposto, o que é um vocativo, que são termos que são separados por vírgula do restante da oração. Então, saber usar as vírgulas está muito relacionado a conhecer as regras, tá? Então, na nossa aula de pontuação, a gente fala um pouquinho assim das regras, né? Quando eu devo usar e quando eu não devo usar de maneira nenhuma, ou quando é facultativo, quando eu posso usar ou não, tá? Outro sinal de pontuação aí também que a gente precisa olhar são as aspas, tá? Que também costuma ser cobrada aí nas provas, tá bom? Vamos fazer um exercício para a gente finalizar a nossa aula. Analise o emprego das vírgulas no trecho. Explicite, desenvolva, esclareça, precise os termos técnicos, o significado das siglas e abreviações e os conceitos específicos que não possam ser dispensados. É correto afirmar que, aí ele vai falar da vírgula, separa termo, separa oração. Então vamos analisar, ó, vamos voltar lá. Explicite, vírgula, desenvolva, vírgula, esclareça, vírgula, precise. Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Explicite é um verbo, desenvolva é um verbo, esclareça é um verbo, precise é um verbo. A vírgula ela está sendo utilizada para separar orações.
Como eu já falei com vocês na aula, né? A oração, ela se organiza em torno de um verbo. Aqui eu tenho orações somente compostas por verbos. Estes verbos, eles estão relacionados, mas eles não dependem um do outro necessariamente para ter sentido, né? Então eu tenho aqui o uso de orações, que a gente chama de orações o quê? Coordenadas. São as orações coordenadas, ó, orações coordenadas assindéticas. Por que elas são assindéticas? Porque a gente não tem aqui na realidade palavras ligando as orações. O que a gente tem? Vírgulas. Então, estas vírgulas aqui foram usadas para separar orações coordenadas assindéticas, tá? E aí, depois eu tenho mais uma vírgula. Vamos ver se é o mesmo caso, ó. Precise os termos técnicos, o significado das siglas e abreviações. Já esta vírgula aqui não está separando a oração, porque olha só, o significado das siglas e abreviações não é uma oração. Na realidade aqui, ele está enumerando aquilo que deve ser precisado, aquilo que ele deve precisar. Então, ele está enumerando elementos de mesma natureza aqui, tá certo? Vamos ver então as alternativas? Letra A, separam termos deslocados e elipse de palavras. Tem termos deslocados aqui? Esses termos deslocados são aqueles assim, por exemplo, na tarde de ontem eu fui ao teatro. Na tarde de ontem está deslocado para o início da frase. A gente aprende isso também lá na nossa aula. Não acontece isso aqui. Não tem também elipse de palavras, palavras que estão aí subentendidas, então não pode ser a letra A. Letra B, separam orações subordinadas. A gente viu que não temos orações subordinadas aqui, elas são orações coordenadas, não é a letra B. Separam orações coordenadas e termos de uma enumeração. Olha só, as primeiras separam orações coordenadas e a última, termos de uma enumeração. Sim, ele enumerou aquilo que deve ser precisado, está correto. Parece então que a nossa resposta é a letra C. Vamos ver a letra D. Nas 4 ocorrências, as vírgulas exercem a mesma função. Então, olha só, na primeira, na segunda e na terceira, elas têm a mesma função? Tem. Na quarta ocorrência tem? Não, não é a mesma função. Resposta certa realmente é a letra C. Ok, gente? Então, a gente finaliza por aqui a nossa análise do edital do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, né? Com a realização de alguns exercícios para exemplificar. Então, a minha intenção foi realmente apresentar o edital para vocês. Como eu falei, a gente precisa conhecer, a gente precisa ver aquilo que precisa estudar, aquilo que já estudou, né? Então, a gente tem que estar sempre consultando ali, né? Ver o material, olha, esse item eu já posso eliminar, aquele item eu ainda estudei, esse aqui eu quero voltar nele, né? E aí, através dessa exemplificação, através dos exercícios, para você fazer um termômetro daquilo que você... Nossa, realmente isso aí eu não lembro nada, então eu preciso estudar. Não, isso aí eu já lembro, né? Mas eu preciso rever as regras, né? Então, a minha intenção foi justamente essa, né? Te convidar aí para a gente poder fazer um estudo, né? Bem reforçado, que a gente tem um tempo aí para a prova, né? Dá tempo para você se preparar bem, tá? Como você viu, a gente tem questões aqui que foram bem simples, né? Sobretudo as primeiras, só da primeira parte do edital, mas essas questões mais do finalzinho já são questões que precisam de um pouco mais de estudo, um pouco mais de raciocínio, precisa de um pouco mais de domínio das regras para você conseguir responder com mais tranquilidade. Isso tudo é possível, você consegue alcançar desde que você comece a se preparar desde já, tá? A gente tem tempo e eu te convido aí para poder vir estudar com a gente, né? Aprofundar-se nesses conteúdos, que com certeza a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês aí, espero que tenham gostado da aula e aguardo vocês numa próxima. Até mais!